Fica à vontade, querida. Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu vou fazer leitura de 2 Crônicas, do capítulo 16 ao 18 e Salmo 105. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, como uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei de Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Asa irritou-se com o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda ao Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido, não consultou os Balaíns, mas buscou ao Deus do seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais Benerrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaitas, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobe e Adonias, e os sacerdotes Elisamar e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além de prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos.
7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por famílias, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder de Adina, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000 homens. De Benjamim, Elíada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo Judá. Capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu: atacai, e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhando pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o.
e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? E Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio, e acrescentou: ouça o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era um rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram
o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu com um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus, Pati. Obrigada, querida. Tremendo, né? Como é profundo a gente ver aqui em Salmos o Senhor falando: não maltrateis os meus ungidos, não mateis os meus profetas. E a gente vê justamente em Crônicas, né, essa situação de Micaías, né, que era ali o verdadeiro profeta do Senhor diante de 400 vozes, 400 profetas ali, que falavam aquilo que o rei queria ouvir, né, falavam mentiras, e Micaías era o único posicionado ali. Então é muito forte, muito poderoso. Queria destacar aqui, nesse contexto que nós lemos nesses capítulos, alguns pontos de reflexão para nós nessa manhã. Vou começar aqui pelo capítulo 16, a gente vê um declínio, né, do rei Asa. A gente viu ontem, né, como ele iniciou bem o seu ministério, e ele teve uma vitória sobrenatural ali, né, só que a gente vai ver uma decadência no capítulo 16, né, porque ele confiou mais, ele fez ali uma aliança errada, né, e ele acaba confiando mais ali no homem do que no Senhor. Então, ele deixa de confiar plenamente no Senhor, né? Então, é algo que a gente vê que quando o profeta Hanani, ele chega para pronunciar as palavras, né? E qual palavras? Deixa eu pegar um versículo destacado aqui para vocês desse trecho. Ele vai dizer assim: porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí ele vai repreender ele vai dizer: olha, nisso você procedeste loucamente, pelo que desde agora haverá guerras contra ti. Então, ó, de novo, a gente fixando aqui esse versículo, porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Já vem aqui uma reflexão, né? Para a gente pensar acerca do nosso coração. O nosso coração é totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Você vê que Asa aqui, ele foi testado, né? Ele foi testado. E lembram que depois que ele recebe a vitória, ele recebe uma palavra, né, profética justamente sobre isso, sobre o teste. E aí, logo em seguida, né, vem o teste. E Asa, ele cai, porque ele demonstra aqui que o coração dele não estava totalmente no Senhor. Né? Ele proclamou, ele pronunciou, mas é aquilo, palavras são palavras,
né? Muitas vezes aquilo, né, você fala, mas dentro do seu coração não é aquilo. E isso é muito perigoso, né? Aquilo que precisa ser, aquilo que a gente está declarando precisa ser condizente com o nosso coração. E aí a gente vê aqui que Asa, né, quando o profeta Hanani vai falar essas palavras, esse versículo que a gente leu, ele tinha acabado de fazer uma aliança com Ben-Hadad, da Síria. E aí ele usa os tesouros do templo como um pagamento nessa aliança ali. Ele havia o quê? Abandonado a confiança, né, no Senhor, que havia sustentado ele contra um exército de 1 milhão de etíopes. Entende? Então, ele vai e diante de uma situação muito menor, ele se alinha ali com esse rei da Síria para tentar vencer, né, a batalha ali contra Baasa, que era rei de Israel. Entende o contexto da coisa? Asa, ele tinha acabado de experimentar uma vitória poderosa, sobrenatural, que ele derrotou 1 milhão de etíopes, né? Quando ele estava ali confiando no Senhor, né? Ele fez aquele pronunciamento, ele confiou, né? O Senhor deu uma vitória sobrenatural. Mas agora, diante de uma ameaça muito menor, que era Baasa, né? Ele escolhe confiar numa aliança que ele faz ali com outro rei, um rei da Síria, um rei ímpio. Olha que loucura, né? E aí o profeta Hanani vai e fala, libera ali, então, essa palavra, né? Então, é muito forte a gente ver que no período da nossa jornada vão acontecer testes para testar o nosso coração, né? E nós temos em Ezequiel 36, 26, uma promessa, uma palavra sobre um coração novo que o Senhor quer nos dar. E essa palavra fala assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito reto. Então, através de Yeshua, queridos, nós temos a capacidade, porque Ele nos proporciona isso, de ter um coração reto, um coração novo, né? Um coração voltado ao Senhor, um espírito reto, não é um espírito que oscila diante das provas, diante das situações, porque elas vão vir para testar o nosso coração. A gente tem que ter ciência disso, né? Então, a gente vê nesse versículo como é poderoso. Eu falo, os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra para se mostrar forte para aqueles que nele confiam. Então, isso é um conforto para nós. Um conforto porque ele vê as nossas lutas, ele vê as nossas necessidades, né? Então, ele está pronto para mostrar a força dele em nosso favor. Então, a condição aqui é confiar totalmente no Senhor. E em especialmente quando você for testado. Em especialmente quando vier circunstâncias que vão colocar o seu coração à prova, né? E muitas vezes tem coisas dentro do seu coração que é nesses testes que elas vão saltar, que elas vão ser expostas. E aí vem aquela decisão. Ou a gente cede para a carne, ou a gente cede para o espírito e deixa ele governar. Esse é o ponto muito importante. E esse exemplo aqui de Asa, né, nos mostra que a questão da confiança ou da autossuficiência. Em quem você confia nos momentos mais difíceis, nos seus momentos de crise, né? E quem que você realmente tem depositado seu coração? Porque é no fogo, é na fornalha, é nas situações que às vezes te confrontam, te doem, né? Você está deixando o Senhor te lapidar, porque muitas vezes a gente ora assim, né? Senhor, transforma, me lapida,
né? Mas na hora que ele vai fazer, muitas vezes você quer escapar. Porque a transformação, muitas vezes, ela vai exigir isso. Crescer dói, gente. Crescer dói. Mas é maravilhoso. Um aspecto aqui que a Asa também traz aqui para nós como uma reflexão, né? Você vê que ele vai e faz uma aliança com o ímpio. Ele faz aliança com o rei da Síria para ajudar ele. Então, assim, as alianças que você tem, ela tem honrado o Senhor ou ela tem comprometido a tua fé? Porque muitas vezes as pessoas não dão importância para isso. Acha que não tem nada a ver, né? As companhias, com quem você alinha, com quem você faz contratos, com quem você, né, faz alianças ali. Você acha que às vezes não tem nada, mas aquilo às vezes pode comprometer totalmente a tua fé. E a Yasa também nos faz pensar que a gente está buscando soluções humanas para problemas espirituais. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está buscando solução no homem para um problema que é espiritual. Será que vai ter eficácia? Tem coisas que são naturais, claro. Tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E aí você busca a solução no natural para aquilo que é espiritual, faz sentido? Nenhum. Nenhum. Então, a gente vê que, repetindo esse versículo, né? Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele repreende: nisto procedeste loucamente, pelo que desde agora haverá guerras contra ti. Então, é a consequência da incredulidade, né? Uma hora você crê, uma hora você está animado, uma hora você está aleluiado, uma hora você quer, você vamos, outra hora, às vezes, vem uma coisinha menor, né? Mas às vezes toca num ponto ali que você não queria que tocasse, aí vem a incredulidade. E isso aqui é um alerta, né? Porque mostra que quando a gente abandona a confiança no Senhor, a gente abandona a confiança no que Ele está fazendo, no processo, ou muitas vezes na hora da gente ser testado, a gente procede de uma forma louca, né? De uma forma que totalmente carnal, a gente perde a proteção especial dele, queridos. Entende? E ele diz assim, ó, né? Porque desde agora haverá guerras contra ti. As guerras que Asa enfrentaria, ela não seria mais apenas física, mas aqui está dizendo que ele ia perder a paz, ele ia perder a shalom. Entende? Em vez, né, dele caminhar ali em sintonia com o eterno, em paz, em shalom, ele ia perder a paz. Como repreensão daquilo que ele demonstrou no teste dele, de não confiar no Senhor, de fazer alianças com pessoas ímpias, de confiar que a vitória dele viria ali por meio de uma aliança ímpia. É forte, queridos, quando a gente vai analisar, porque Deus se moveu de forma sobrenatural em favor desse homem, em favor do reino ali de Judá. Deu uma vitória sobrenatural, tremenda. Gente, 1 milhão, pensa 1 milhão. O exército dele era muito menor. E aí, pouco tempo depois, ele tem uma batalha menor e ele simplesmente se esquece daquilo que o Senhor fez e vai buscar ajuda com o ímpio. É duro. De Deus não se zomba. Então, isso que nos traz, né? Esse alerta para a gente examinar o nosso coração, que o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor, que a gente possa viver consciente de que os olhos do Senhor estão sobre nós para nos coordenar, para nos direcionar, para nos fortalecer, né? O Senhor fala, eu me mostro forte para aqueles que confiam em mim totalmente. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele
ele nos ajuda em todas as situações, nas mínimas e nas grandiosas. Então, é pedir nessa manhã que o Senhor nos ajude a enxergar além das circunstâncias, né? E a confiar totalmente nele, porque ele é fiel, ele é forte e poderoso para aqueles que nele confiam. E só para a gente finalizar, nós, inclusive, quando falamos aqui sobre o profeta Micaías, né? Eu creio que aqui, esse ano no Maná a gente já discorreu aqui sobre isso, mas é um aspecto muito importante, queridos, porque a gente vê, né, aqui a questão da verdadeira profecia em relação à falsa profecia. A gente tem aqui um contexto político e espiritual, onde a gente tem o rei Josafá, que era rei de Judá. Acabe era rei de Israel, né? Josafá, ele era um homem bom, mas ele era vulnerável às influências. Acabe, ele era um ímpio, né? Ele era um rei mau, era um rei idólatra, e ele era cercado de falsos profetas. E ele queria, né, reconquistar, na verdade, um território que agora estava com a Síria, que é Ramote-Gileade. Então, a gente vê que esse cenário, né, onde ele chama ali 400 profetas, ele queria que os profetas falassem o que ele queria ouvir, né? Mas aí, Josafá, ele fala assim, ó, consulta primeiro a palavra do Senhor, né? Então, Josafá, ele tem aqui uma atitude de, né, ó, tem que buscar a direção do Senhor antes de tomar decisões importantes, porque Acabe chama Josafá para ir com ele nessa guerra, né? E aí a gente vê aqui que todos esses 400 profetas diziam exatamente o que o rei queria ouvir, né? Eles usavam ali uma linguagem religiosa, usavam o nome de Deus, mas não falavam da parte dele. Eles tinham uma motivação política, as profecias deles serviam ao interesse do poder, né? A motivação deles era puramente políticas, né? Então, a gente vê que Micaías, ele chega, quando ele é chamado, ele fala, vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Então ele vai e declara ali a palavra do Senhor, e ele fala ali o que o Senhor mandou ele dizer, independente se o rei gostasse ou não, e você vê que ele é esbofeteado, né? Ele até apanha ali. Então, a gente vê no contexto ali, no destrinchar desse texto, o Senhor fala ali que ele tinha colocado um espírito mentiroso naqueles 400 profetas. Então, a gente vê que Deus permite que espíritos enganadores atuem como juízo. Entende? Porque tudo, queridos, está diante do Senhor e nada acontece sem a permissão dele. Então, muitas vezes você quer forçar uma coisa, você escolhe a mentira, você escolhe ouvir, querer ouvir só aquilo que você quer, e muitas vezes aquilo ali vai ser como um juízo para você. Vai te alimentar num engano que vai te levar à queda, porque o teu coração converge para isso, para você ouvir só aquilo que você quer, porque você rejeita a verdade, que muitas vezes é dolorosa e é confrontadora. Olha que alerta poderoso esse nessa manhã. Então a gente vê aqui que a verdadeira palavra profética tem alguns critérios. O verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus ordena. Não contradiz a palavra. Não contradiz a palavra. A profecia, ela está baseada na palavra. São palavras que se cumprem. O profeta, ele precisa ter coragem. Ele precisa ter coragem. Micaías estava disposto ali
a contradizer 400 profetas diante dele. Ele sabia que ele poderia ser preso, ser morto, né? Ele sabia que ele poderia sofrer, e de fato ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi espancado. Então a gente vê ali que a profecia de Micaías, o que ela refletia, né? Acabe, ele ia colher o que ele plantou. Foi isso que a visão que ele teve, Micaías teve, né? Israel ia ser preservada apesar da derrota. E a gente vê aqui na profecia dele a soberania de Deus controlando todos os eventos da história. Então, é muito interessante, né? Que Micaías aqui a gente vê um paralelo dele relacionado a Yeshua, porque Yeshua né, o nosso profeta maior, e a gente vê que ele foi rejeitado pela maioria das pessoas, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Yeshua, ele confrontou a religiosidade, né? Ele denunciou a hipocrisia, a falsidade. Ele falava, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele falava apenas a verdade. E ele sofreu por causa da fidelidade dele, né? Ele sofreu por causa dessa fidelidade, dessa verdade. Então, é muito poderoso. A gente precisa ter cuidado aqui em relação à profecia, porque os falsos profetas, eles diziam apenas o que as pessoas queriam ouvir. Eles buscavam favor político, favor financeiro. Eles criavam espetáculos para impressionar. Eles não demonstravam um verdadeiro temor reverente ao Senhor, né? Então, profecias que sempre agradam, né? Que não têm o chamado ao arrependimento, totalmente ausente a esse chamado de arrependimento, queridos. Está fora, está totalmente fora. Então, a palavra profética, ela sempre vai estar baseada na palavra, ela é fiel à palavra de Deus. Ela tem coragem para dizer verdades difíceis. O verdadeiro profeta, ele tem coragem para dizer o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Ele tem consistência com o caráter divino. E ele está disposto a sofrer por sua fidelidade. Ele sabe que muitas vezes ele vai ser mal interpretado, ele vai ser uma pessoa que vai andar com poucos ou sozinho. Ele sabe disso. A preocupação dele é com o bem espiritual do povo. E muitas vezes, para isso, vai ter que confrontar. Vai ter que confrontar. Então, é muito forte, é muito poderoso, muito poderoso. E a gente vê aqui que Acabe, ele escolhia crer na mentira porque era mais confortável para ele, confirmava os desejos carnais dele, não exigia mudança de vida. As pessoas muitas vezes querem ouvir aquilo que elas querem porque elas não querem mudar de vida, elas querem se manter na mesma lama, querem se manter na mesma perspectiva caída. E aquilo ali que os 400 profetas estavam falando mantinha a agenda política de Acabe, sabe? Se alinhava aos planos que ele tinha. Então, a gente vê o resultado, né? Que as palavras de Micaías se cumpriram ao pé da letra, né? Se cumpriu ao pé da letra. Então, é muito forte. A gente precisa amar a palavra profética do Senhor, verdadeira, real. Muitas vezes ela vai nos confrontar, mas a gente precisa dar valor nisso. Porque
É nesse confronto que está a proteção, que está o alinhamento, que está a nossa vitória real, né? E não uma mentira que vai te conduzir à morte, como conduziu a Acabe. Então, para a gente finalizar, queridos, Micaías ele vai ensinar aqui, né, que a verdade de Deus, ela não precisa da maioria para ser verdade. Enquanto todos os profetas diziam ali para o rei o que ele queria realmente ouvir, um homem teve a coragem de ficar sozinho com a palavra do Eterno. E nós, como filhos do Altíssimo, como cristãos, como aqueles que amam Yeshua, nós somos chamados para ter essa voz profética, né? E não agradar aos ouvidos humanos, mas a gente precisa transformar corações. Então, o que eu quero te perguntar nessa manhã, o que você prefere? Uma mentira confortável, que confirma os seus desejos, ou você vai ter a coragem de abraçar a verdade que te liberta, mesmo quando ela pode te custar tudo? Micaías, ele escolhe a prisão com a verdade, ao invés de escolher o palácio com a mentira. E a palavra dele permanece até hoje. Glória a Deus. E os 400 profetas foram esquecidos pela história. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que você seja edificado, fortalecido na palavra do Senhor, levado a um nível de excelência na sua presença, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Bom dia.